noite, pessoal! E aí, preparados para mais uma aula de Química? E hoje vamos falar de estequiometria. E aí, pessoal, vamos lá para um exercício de estequiometria? Então, vem com a gente, ó. Dada a reação, certo? Reação química, a pergunta é a seguinte: para produzir 1 mol de CCl4, quantos mols vou precisar do reagente Cl2? Poxa, quanto será? Então vamos fazer o seguinte. Poxa, eu acho que é 1 para... Nossa, mas... 1 aqui... Professor, eu estou meio perdido. O que está acontecendo? Não sei nem como começar. Por isso, meus queridos, que a gente sempre deve começar um exercício de estequiometria como? Olhando para a reação e conferindo se ela está devidamente balanceada, certo? Senão a gente não consegue resolver um exercício de estequiometria com a reação desbalanceada, beleza? Então vamos lá. Para balancear a reação, temos que colocar os devidos coeficientes estequiométricos, ok? Dados os coeficientes estequiométricos, a gente consegue ver que a gente tem o mesmo número de elementos de um lado, também temos o mesmo número de elementos do outro, certo? Conforme aqui eu tenho um carbono, aqui eu continuo tendo um carbono, certo? Se eu tenho 4 hidrogênios de um lado, eu vou ter aqui também 4 hidrogênios do outro lado, certo? Se eu tenho 4 vezes 2 cloros, 8 cloro de um lado, eu tenho que ter 8 cloro do outro. Será que tem? Vamos ver. 1 vezes 4, 4 cloro. 4 vezes 1, 4 cloro. Também tenho 8. Está balanceado. Beleza, a gente pode continuar. Tá, gente? Então, essa é o primeiro segredo, a primeira dica para a gente começar a fazer estequiometria. Não adianta nada a gente querer resolver algum cálculo antes do balanceamento. Beleza? Bora lá para a pergunta então. Agora a pergunta fala, eu estou querendo produzir 1 mol de CCl4. Quantos mols será do reagente Cl2, do gás cloro, eu vou precisar? Aí eu volto lá na reação. Volto lá e eu vejo, nossa, agora está mais claro, que eu tenho uma proporção aqui de 4 para 1. Se eu tenho uma proporção de 4 para 1, que é o balanceamento da equação, o que isso me inclui então? Que para fazer 1 mol do nosso produto, CCl4, eu vou precisar de 4 mol do nosso reagente, tá? Do Cl2. Beleza? Perguntinha fácil de ser respondida, né? Bora para a próxima então. Segunda questão, pessoal. Se antes a pergunta ela era, eu quero produzir 1 mol de CCl4, quantos mols do reagente Cl2 eu preciso? Se era essa a pergunta, agora a pergunta ao contrário, tá? Eu tenho 2 mols de Cl2, para reagir. Tenho lá na minha empresa, estou com esse tanto de reagente. E aí chega o chefe e fala assim, eu quero que você pegue o reagente que você tem aí de Cl2 e vê quanto do nosso produto CCl4 dá para produzir. Tá? Vejam que a pergunta ela é só inversa, mas é o mesmo raciocínio. Então, se eu tenho lá 2 mol de Cl2 e eu quero descobrir quantos mol de CCl4 eu produzo, eu também tenho que recorrer ao balanceamento da equação. Beleza? Então, vamos lá então. Se eu sei que a proporção é de 4 para 1, eu mantenho essa proporção. Eu tenho 2 mol de Cl2, eu tenho que ter uma proporção, ela tem que estar 4 vezes maior que o meu produto, certo? Então, a gente pode fazer uma continha bem simples aqui, 2 dividido por 4, certo? Olha lá, quem lembra quem lembra da continha de divisão com o número na chave, Então, se não dá aqui, eu vou 0, vira 20, coloco 5 aqui, igualei 0,5. Então eu sei o quê? Que para 2 mols de Cl2 eu consigo produzir apenas meio
mol de CCl4, tá? Mantive minha proporção. Tenho 4 vezes mais Cl2 do que CCl4. Beleza? A continha ficou um pouquinho mais complicada, mas o raciocínio se manteve. Joia? Próxima questão. Galera, agora vai aumentar um pouquinho mais a dificuldade. Vamos lá. Bom, a pergunta é a seguinte. Eu quero produzir 100 gramas do nosso produto CCl4, certo? Eu quero saber qual que é a massa em grama do nosso amigo metano aqui, CH4, que eu vou precisar para conseguir produzir esse tanto aqui, tá? Então, vamos lá, vamos pensar como a gente poderia fazer isso. Poxa, 100 gramas, mas a gente estava falando de mol e proporção, complicou, né? Como que a gente vai continuar esse tipo de exercício? Então, a gente tem que recorrer a duas coisas. Continuar recorrendo ao balanceamento da equação, sempre, certo? E agora a gente vai usar um dado. A gente vai usar a massa molar dos nossos reagentes, dos nossos produtos, certo? Correlacionando a massa molar com o balanceamento da equação, a gente consegue ter uma reação entre mol e massa em grama, certo? A gente consegue ter essa relação. Lembre-se, química é só regra de 3, não é? Química é só regra de 3, não é? Mas a gente tem que saber fazer bem feita essa regra de 3 para ter essa relação, tá? No caso, então, relacionamos massa molar com o balanceamento estequiométrico. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Bom, o exercício está pedindo em grama, né? Mas o que eu sei dessa reação? Bom, eu sei que um mol do metano, ele gera 1 mol do nosso produto, certo? Tá na proporção de 1 para 1, beleza? Como vou correlacionar agora isso com a grama? Com esse dado de massa molar, certo? Eu sei que a cada mol, olha lá, CH4, eu sei que 1 mol dele, se eu pudesse pesá-lo, né? A gente pode, na verdade, perdão. Quando a gente pesa 1 mol dele, 1 mol de moléculas dele, isso nos dá 16 gramas. Tá? Isso é a massa molar. A cada 1 mol eu tenho 16 gramas. Ou a cada 16 gramas eu tenho 1 mol. Beleza? Olha a relaçãozinha aí. Grama-mol. Tá? Então vamos lá. Se eu tenho a proporção aqui de 1 mol para 1 mol, eu sei que 1 mol do CH4 está equivalendo ao quê? A 16 gramas. Certo? E se a gente for agora ao nosso produto lá, a gente também tem que recorrer à massa molar. Que a massa molar é o quê? Eu sei que 1 mol desse produto, ele corresponde ao quê? 154 gramas. Isso aqui é massa molar, isso aqui é dado, gente. É dado do exercício. Beleza? Então vejam vocês, eu continuei seguindo a proporção do balanceamento estequiométrico, certo? E correlacionei com a massa molar das substâncias. Ok? Agora eu tenho uma relação direta massa de metano com massa de tetracloreto de carbono. Agora eu tenho a massa, agora eu tenho a massa de CH4 correlacionado com a massa de CCl4 em gramas. Beleza? Se eu sei que 1 mol desse reage com 1 mol, gera 1 mol desse, e 1 mol desse é 16 gramas, e 1 mol desse é 154 gramas, eu sei que 16 gramas do CH4 estão gerando 154 gramas do CCl4. Beleza? Vamos para a regrinha de 3 agora. Vamos lá. Se eu sei que 16 gramas do nosso reagente estão gerando 154 gramas, geram, né? 154 gramas do nosso produto, vamos à pergunta agora. Fala, professor, mas é a pergunta, e a pergunta? Está aqui a pergunta. Vamos lá. Eu quero saber então, para gerar 100 gramas desse bendito,
quanto de grama que eu vou precisar do metano, tá? E é essa regrinha de 3 que a gente tem que resolver agora, gente. Beleza? Essa é a nossa regrinha de 3. Como que a gente pode resolver isso, então? Vamos lá. Então, gente, continuando, resolvendo aqui nosso exercício com regra de 3, vamos lá. Se 16 gramas do nosso reagente CH4 gera 154 gramas do CCl4, 100 gramas dele, quanto que eu preciso do nosso reagente? Essa é a pergunta, não é mesmo? Aí, então a gente monta a nossa regra de 3, tá? E uma dica, pessoal, sempre coloquem não só as unidades, grama, grama, como também quem vocês estão multiplicando e quem vocês estão dividindo, certo? No caso aqui, regrinha de multiplicação e divisão. Estou multiplicando aqui, ó, em cima está CCl4, embaixo está CCl4, eu sei que ele vai sumir da minha conta, certo? O que vai sobrar é só o CH4, que é o que a gente quer, beleza? Então, resolvendo essa breve fração, a gente tem que aproximadamente, nós precisamos de 10,4 gramas do nosso reagente CH4, para a gente poder gerar esse tanto de produto, 100 gramas de CCl4, beleza, gente? Assim a gente acaba respondendo a nossa terceira questão. Bom, galera, vamos para mais um exercício então. Olha lá. A pergunta é a seguinte agora. 1 mol de CH4 reage com quantas gramas de Cl2? Poxa, até agora, note bem, a gente estava trabalhando com um reagente e um produto, certo? Agora a pergunta está só correlacionando os reagentes, CH4 e Cl2, beleza? Então vamos lá. Ele está perguntando quantas gramas então de Cl2 vão reagir com esse 1 mol de CH4. Qual que é o recurso primário que a gente tem que sempre recorrer? É a proporção estequiométrica lá do balanceamento da equação química, certo? O que eu tenho então? Que eu tenho 1 mol de CH4 que reage com 4 mol de Cl2. Opa, beleza. Eu sei que 1 mol desse reage com 4 mol desse. Mas a pergunta quer saber em grama. Em grama. Poxa, quero relacionar mol com grama. O que será que eu vou usar? Ah, massa molar, massa molar. Então, o que eu tenho? Eu tenho que saber quantas gramas 4 mol de Cl2 corresponde. 4 mol, x gramas, que é a nossa pergunta, certo? Então, vamos lá então. Regrinha de 3 utilizando massa molar do Cl2, ok? Eu sei que 1 mol do Cl2 corresponde a 71 gramas de Cl2. Isso aqui é dado, massa molar, beleza? E eu quero saber o que? 4 mol de Cl2 correspondem a quantos gramas de Cl2? Tá? Beleza? Agora a gente tem que resolver essa regrinha de 3. Então o que a gente faz? Multiplica em cruz, passa dividindo o que está multiplicando com x, né? Vamos lá. Eu tenho o quê? Que 4 mol de Cl2 vezes 71 gramas Cl2 estão dividindo 1 mol de Cl2. Lembra que eu falei, desculpa a letra, tá, gente? Mas lembra que eu falei de sempre fazer as contas com quem você está multiplicando? Estou multiplicando mol de Cl2 com grama de Cl2, dividindo por mol de Cl2. É importante para a gente usar aí a nossa propriedade matemática, tá? Então, mol de Cl2 vai cortar com mol de Cl2 e vai me sobrar o que eu quero mesmo, gramas de Cl2. Beleza? Se eu resolver esse exercício agora aqui, então, eu vou ter quanto? Eu vou ter exatamente 284 gramas de Cl2, que é
o que responde lá a nossa pergunta. Certo, galera? Então vejam vocês, a pergunta era, ele tem um molde CH4, quero saber quanto em massa de Cl2 eu preciso. O que eu tive que fazer? Buscar a proporção de 1:4 que veio lá da balanceamento da estequiometria. Depois disso, eu sabia que eu tinha que saber, eu sabia que 4 mol de Cl2 estava reagindo, mas eu tinha que transformar isso ainda em grama. Aí o que eu usei aqui? Massa molar, uma regrinha de 3 com uma massa molar, que é dado do exercício. Beleza, gente? Galera, agora a gente vai introduzir aqui um conceito que está no nosso dia a dia, mas a galera aí na hora de vir para a estequiometria acaba esquecendo um pouco, tá? Que é o conceito do quê? De rendimento, tá? Rendimento da reação. Como que a gente vai trabalhar? Vamos lá, modo aula, gente, que nem o professor Mário Vergara fala. Olha lá, a pergunta é a seguinte, o enunciado fala, tenho 50 gramas de CH4, quero reagir com 355 gramas de Cl2 e quero saber quantas gramas de CCl4 eu vou ter. Aí você olha para o exercício e fala, poxa, faça você, né? Porque uma pergunta dessa não já se viu, eu só quero entrar na faculdade, não é mesmo? Mas a gente tem que saber esses conceitos. Pessoal, vamos lá então. Para eu poder fazer esse tipo de cálculo, primeira coisa, eu tenho que ver se eu tenho realmente o mesmo tanto do reagente A para reagir com o reagente B, tá? Como assim? Como assado? Pensem numa receita de bolo, em que a receita seriam 2 ovos para 1 kg de farinha. Uma parte da receita é essa, tá? E aí eu olho lá na minha despensa e vejo que eu tenho 3 ovos e 10 kg de farinha. O que eu posso analisar com isso? Que quem está me limitando a fazer mais de uma receita aqui é o ovo. Eu tenho muita farinha. A cada receita eu uso 1 kg. Eu poderia fazer 10 receitas de bolo aqui. Só que o ovo está me limitando. Por quê? Eu uso 2 ovos por receita e só tenho 3. Então, no caso, o ovo é o meu reagente limitante. E por que eu estou falando isso, galera? Porque a gente tem que fazer o cálculo estequiométrico baseado no reagente limitante, nesse tipo de pergunta. Quando falo reagente A, tanta massa do reagente A está reagindo com tanta massa do reagente B. Epa, parou. É caso de analisar o rendimento da reação. Beleza? Exemplo aqui da receita de bolo, ficou claro? Vamos agora migrar para a nossa estequiometria querida. Vamos lá então? 1 mol de CH4 são 16 gramas. Isso é dado, massa molecular. 4 mol de Cl2 são 284 gramas, a gente acabou de fazer. Beleza? E de onde que vem essa proporção? Do balanceamento estequiométrico. Ok? Agora, com isso, o que eu quero fazer? Eu quero saber se 16 gramas de CH4 reagem com 284 gramas de Cl2, eu vou comparar agora esses números fixos com o que eu tenho para reagir e ver quais dos reagentes está sendo o meu ovo, está sendo o meu reagente limitante. Beleza, galera? Se a gente pensar que aqui, CH4, tenho 16 gramas, certo? A massa molecular. Só que na minha dispensa, para reagir, eles colocaram 50 gramas, eu sei que eu tenho o quê? 3 vezes mais, ou mais, certo? Eu tenho pelo menos 3 vezes mais do necessário para reagir. Ok? Agora, se a gente olha para o tanto de Cl2 que a gente precisa, vamos lá, a gente precisa de 284 gramas para fazer uma reação com o Cl2, ok? E aí ele me dá 355. Se eu for comparar o número fixo aqui com o que o exercício me dá, eu vejo que eu não tenho nem 2 vezes mais, certo? Então, o que está acontecendo aqui? O Cl2 está sendo meu reagente limitante. Dessa forma, eu acho que o reagente limitante está sendo o Cl2. Então, eu sei que se ele é o reagente limitante, ele está em menor quantidade, eu tenho que fazer o meu cálculo estequiométrico a partir dele.
Tá, gente? Então, nesse tipo de exercício, a gente acha o reagente limitante para poder partir dele a estequiometria, certo? Porque o excesso do outro reagente não vai reagir. E se a gente calcular com base no reagente que está em excesso, a gente não vai estar calculando a massa do produto real. Beleza? Por isso que a gente acha o reagente limitante e calcula em cima dele. Fechou? Então, galera, lá, regrinha de 3 montada. Vamos ver como que a gente pensou até aqui? Vamos lá. Então, através do... encontrei o meu reagente limitante, que agora no caso é o Cl2. Então, vou responder a pergunta do exercício com base em cima do Cl2, certo? Fazendo uma estequiometria voltada para o Cl2, ok? Então, eu sei que através do balanceamento da equação, eu tenho 4 mol de Cl2 que geram 1 mol de CCl4, ok? Então, a relação está aqui. Eu também sei que 4 mol de Cl2 pode ser escrito dessa forma, 284 gramas de Cl2, que é uma relação que a gente encontrou durante o decorrer do exercício, beleza? E que isso corresponde a 154 gramas de CCl4, tá? Isso aqui é da massa molar do CCl4. 1 mol de CCl4 é igual a 154 gramas de CCl4, beleza? E aqui vai a última relação para a gente ir para a resposta da nossa pergunta. O exercício me dá 355 gramas de Cl2 e eu quero saber quantas gramas de CCl4 são geradas, beleza? Se eu montar essa regra de 3, então, ok? Eu vou ter que, com 355 gramas de Cl2, eu consigo gerar 192,5 gramas de CCl4. Ok, gente? E esse foi um exemplo de um exercício que a gente tem que analisar o rendimento, analisar o... E esse foi um exemplo de exercício, pessoal, para a gente analisar aí se tem um reagente limitante ou não, beleza? Que a partir dele que a gente tem que fazer nossos ensaios estequiométricos aí, nossos cálculos estequiométricos. Beleza, galera? Pessoal, vamos lá para o nosso último tópico, então. Seguinte, rendimento. Essa palavrinha já estava escrita aqui faz um tempinho já no vídeo e eu vou usar agora, a gente vai discutir um pouquinho sobre ela, beleza? Bom, se a gente falou sobre reagente limitante no bloco anterior, nesse, a gente vai falar o que? Quando você tem reagentes que você não consegue coletar toda a massa de produto que esse reagente produz. Seja por um problema técnico na hora de produzir a reação, seja por um problema analítico. Vamos supor que a gente não consiga, que 100% dos reagentes não consigam gerar 100% do produto, tá? Por exemplo, vamos voltar lá no caso do bolo. A gente pega lá 1 kg de farinha, meio quilo de farinha, 4 ovos, pega leite, a gente bate tudo isso. Conforme cada etapa do processo de fazer um bolo, a gente vai perdendo um pouco de massa, certo? Então nem tudo daquela massa que a gente usou no começo para fazer o bolo dos ingredientes, a gente vai ter no final, certo? A gente tem uma perca de massa aí. Então o rendimento das reações ele trabalha com um pouco disso, ele trabalha com o quê? Ele fala lá para você que dada a reação, tem 70% de rendimento, por exemplo, ele está dizendo que 30% dos reagentes que reagem, se reagem, não estão gerando produto, tá? Ficou meio confuso? Vamos aqui para o exemplo, beleza? Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: eu quero o enunciado quer produzir 154 gramas de CCl4, tá? E quer saber quantas gramas de Cl2 ele precisa. Só que nesse caso aqui temos 70% de rendimento ou de aproveitamento dessa reação só. Vamos ver como que isso é traduzido no exercício, né? Então vamos lá. A gente busca o que primeiro? Lembra? Balanceamento da equação. Eu sei que 4 mol de Cl2 geram 1 mol de CCl4, ok?
Eu sei também que 200, já que está trabalhando em grama, que a pergunta é em grama, vamos tentar traduzir isso em grama, né? Eu sei que 284 gramas de Cl2 correspondem a 4 mol, certo? E que isso gera 154 de Cl4. Isso aqui é a massa molar, essa relação, ok? Só que isso aqui seria uma reação de 100%, uma reação teórica, certo? O que a gente tem que se basear para fazer o exercício é o quê? É essa massa de reagente, 284 gramas de Cl2, ela está dando não 154 gramas do produto, mas 70% dele, ok? Ou seja, 0,7 vezes esse total. É uma propriedadezinha matemática aí, para a gente descobrir os 70%, ok? Então, normalmente, quando a gente não fala em rendimento, a gente escolheria essa relação para continuar nosso exercício. Como a gente está falando em rendimento, a gente vai escolher essa relação, que 284 gramas de Cl2 estão produzindo 70% do produto, ok? Agora, se eu quiser realmente produzir o 100%, que é 154 gramas, tá? Quantas gramas de Cl2 eu vou ter que investir, ok? É essa regra de 3 que a gente tem que fazer. E executando essa regra de 3, a gente chega que aproximadamente 400 gramas de Cl2 são usados para obter os 154 gramas do nosso produto. Vejam vocês que é uma quantidade bem maior do que os 284, certo? Por quê? Quando a gente não está falando de rendimento, essa massa de Cl2 já ia produzir 154 gramas. Mas como a gente está falando que tem um déficit de produção, eu tenho que colocar mais reagente, certo? E através desse método aqui, dessa forma, que a gente pode resolver um exercício do tipo de rendimento. Ok, gente? Então, espero que vocês trabalhem um pouco mais nos exercícios, essa questão de reagente limitante, rendimento de reação, ficar trabalhando aí com passagem de mol para grama, balanceando equações, trabalhem todos esses conceitos, massa molar, ok? Treinem muito, porque só assim a gente consegue fixar a forma de resolução desse tipo de exercício. Beleza, gente? Meu muito obrigado. Os